Perfeito. Gravação, então, iniciada. Queria começar saudando a todos, dando uma boa tarde a todos e todas presentes. Muito bom tê-los aqui, né? Essa nossa reunião com esse grupo específico de alunos, ela é uma continuidade da reunião de ontem, né? O que não significa que se você quiser ou ainda tiver alguma dúvida que já tenha sido respondida ontem, quiser fazer novamente essa pergunta, você pode fazer, né? A gente aqui tem como objetivo fazer essa aproximação para mostrar para vocês como nós vamos estruturar a questão das APNPs no campus São Gonçalo. Já adianto a vocês, logo de início, né, que nós estamos cientes da questão do atraso da entrega dos chips e dos tablets com relação ao edital de conectividade, e por essa razão, essa reunião ela tem como objetivo só realizar essa aproximação, mostrar locais onde vocês podem se informar, tirar dúvidas, né, esclarecer algumas, como a gente vai estruturar as APNPs, trazer outras informações com relação não só ao edital de conectividade, mas também a questões de auxílio, a questões da semana acadêmica, né? A Gleice está aí presente, vai nos ajudar nessa parte também. E informá-los que, mesmo que estejamos estruturando toda essa publicação no Google Classroom, enquanto não houver a entrega dos primeiros insumos de chips e tablets, não ocorrerão postagens letivas nesse ambiente do Google Classroom, né? Nós já estávamos cientes dessa situação e nós entendemos que a forma da gente tocar isso da melhor maneira possível, da melhor versão possível, é fazer isso de forma gradativa, primeiro mostrando para vocês como é que vai ser estruturado, algumas questões que vocês precisam tocar, inclusive, para isso, etc. e tal, tá bom? Bom, feito esse momento inicial, vou contar com a ajuda do Renato, que vai acompanhar o chat no que diz respeito às dúvidas que vocês possam ter, que vocês possam encaminhar para a gente responder, ou para a gente ajudar a responder. E vou seguir aqui, enquanto rola esse primeiro momento de dúvidas gerais, falando um pouco sobre como a gente pensou nessa estruturação das APNPs para o campus São Gonçalo, né? Então, queria primeiro dizer a vocês que já enviei a gravação da reunião geral de ontem para todos que se inscreveram, né? Percebi no momento que eu enviei que eu havia compartilhado de início um arquivo que precisava da permissão de acesso para cada um acessar, e aí eu rapidamente consertei isso, voltei lá no Google Drive, modifiquei o acesso, né? Então agora todo mundo pode acessar clicando no link da última mensagem que eu enviei, né? Então vocês podem ter acesso e assistir aquela reunião de ontem a qualquer momento, né? Bom, os colegiados de curso do Campus São Gonçalo, eles estruturaram as APNPs pensando em algumas questões, né, de acordo com as diretrizes. De acordo com as diretrizes aprovadas, e essas diretrizes e outras informações vocês também encontram no site do IFRJ e também na parte específica do Campus São Gonçalo, essas diretrizes, elas colocam logo de cara que o colegiado precisa decidir qual é o percentual de redução que vai ser aplicada para as APNPs. E aí eu já começo, na verdade, realizando uma explicação sobre isso, né? Já querendo evitar qualquer tipo de dúvida com relação a isso. As APNPs são uma estratégia de ensino, gente. A gente não pode imaginar que elas serão tocadas como se fosse, na verdade, a transposição daquilo que tínhamos presencialmente de forma remota, né? Incluindo aí carga horária e tudo mais. Sendo uma estratégia de ensino, a gente tem que, de fato, virar um clique, né? Virar o clique na cabeça para algumas coisas que a gente fica pensando de forma presencial. No momento que tivemos pela manhã com a turma de administração, algumas perguntas foram bem interessantes que mostraram isso, na verdade, né? Que, às vezes, a gente está entendendo que a gente vai migrar para uma estratégia, né?
uma estratégia de ensino, mas às vezes as pessoas ainda estão com a cabeça pensando na forma presencial, né? Então, a PNP é uma estratégia onde cada professor vai realizar atividades para, na verdade, dar conta dos conteúdos mais essenciais da sua disciplina, né? Ou seja, já estou dizendo para vocês com isso que ocorrerá, na verdade, um enxugamento dessa ementa, né? Não vai ser uma ementa que vai ser cumprida no todo, digamos assim, né? Mas os professores vão selecionar os principais tópicos que pretenderão desenvolver por via APNP. E a gente, nesse sentido, foi debatendo e construindo formas de tornar isso, digamos assim, mais tranquilo para vocês, né? Bom, então, no curso técnico em Química, a redução debatida e deliberada pelo colegiado foi de 50% da carga horária, né? Mas como vão se dar essas atividades em si? O colegiado de Química também optou em usar a plataforma do Google Classroom para poder centralizar todas as informações. E esse agrupamento vai ser feito por período. Então, a primeira coisa que a gente vai quebrar aqui em termos de lógica é essa separação que antes existia no modo presencial, né? 201A, 201B, né? 103A, 203A, 203B, 102A, 102B, enfim. O Google Classroom vai ser organizado por período. Então, vai ter uma turma do primeiro período, onde todos os alunos e professores que lecionam para o primeiro período estarão nesse ambiente, né? Assim como vai ter uma turma para o segundo período e uma turma para o terceiro período. E aí, quando eu digo para vocês que esse movimento vai ser feito, talvez a primeira dúvida que apareça, estou acompanhando aqui no chat, por enquanto não tem pergunta nenhuma, mas a primeira dúvida que apareça mas existem turmas que apresentam professores diferentes para cada disciplina. Como é que vai ser feita essa organização? Por exemplo, a 201A tem um professor de matemática, a 201B tem outro professor de matemática. A 203A tem um professor de inorgânica e a 203B tem outro professor de inorgânica. Como é que a gente vai organizar isso? Bom, esses professores vão atuar como se dessem aula em conjunto, né? Eles, na verdade, vão trabalhar conjuntamente na postagem dessas atividades, né? Bom, isso acaba me levando para uma outra parte dessa organização. Como a gente vai priorizar a plataforma do Google Classroom, né? E como os professores entrarão nessa plataforma com seus e-mails institucionais, vocês conseguirão facilmente identificar a postagem de cada disciplina e de cada professor. No entanto, o outro caminho nem sempre é tão claro assim. Tá, deixa eu explicar. Os professores ficaram pensando numa forma de melhor identificar os alunos. Afinal de contas, para entrar no Google Classroom, você precisa ter um e-mail, né? E nem sempre a gente tem e-mails que correspondam ao nosso nome, né? Eu, por exemplo, já tive e-mails dos mais diferentes tipos, né? Então, assim, isso talvez a gente mapeou que poderia ser uma dificuldade para o andamento, dessa estratégia, né? Vamos aqui imaginar um professor posta um determinado conteúdo e tem uma dúvida de um aluno que está se identificando como Naruto, né? Enfim, quem seria o Naruto? Ninguém sabe quem seria o Naruto. Pensando nessa situação, né, nós resolvemos solicitar a todos os alunos que realizassem, que na verdade registrassem um e-mail padronizado no Google, no Gmail. Pensando nisso, a gente ficou aqui matutando qual seria o melhor e-mail padrão para que o Gmail não rejeitasse, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de criar e-mails no Gmail. Obviamente, o Gmail é uma plataforma gigantesca, né? Muitas pessoas têm e-mail do Gmail, e às vezes, quando você vai criar, você pensa numa combinação de nome que nem sempre é possível. Gi, seu microfone abriu de novo.
que nem sempre é possível você tocar, né? Eu, por exemplo, eu me chamo Anderson Rocha da Silva. Se eu tentar agora gerar um Gmail, provavelmente anderson.rocha já deve existir, anderson.silva já deve existir, né? Aí o Gmail até sugere, às vezes, colocar combinações usando números, né? anderson.rocha8, @gmail, alguma coisa do tipo, né? E aí, pensando nessa estrutura, a gente resolveu padronizar esses e-mails para vocês. Eu vou aqui projetar a minha tela para mostrar para vocês onde é que vocês podem localizar isso, né? Onde é que vocês podem ter mais orientações com relação a isso. Já peço desculpas pela poluição da minha área de trabalho. Tem muitas abas, vocês vão visualizar que tem muitas abas aqui abertas, né? Porque eu estou tocando outras coisas aqui em paralelo. Mas vamos lá. Vamos entrar aqui no IFRJ. Acessando o portal. Aqui é o portal de maneira geral, onde vocês encontram aqui informações sobre as APNPs e tudo mais. Mas dentro desse portal, todos estão vendo minha tela, né, gente? Dentro desse portal existe uma área específica para o campus São Gonçalo, tá vendo? Ó? São Gonçalo. Clicando aqui, informações acadêmicas. Nesse espaço, vocês têm concentrado todas as informações importantes com relação à PNP. Primeiro lá o documento, tá vendo? Que vocês podem baixar aqui no clique para fazer a leitura. O Tira Dúvidas que foi elaborado pela Proem, pela reitoria. Oi? Não sei, eu tô enxergando a sua tela. Algumas pessoas no site não estão vendo a sua tela compartilhada. Algumas pessoas estão se manifestando aqui. Outras estão vendo. Não sei se é por alguma coisa de aplicativo, não sei te dizer. Também não. Porque assim, na verdade, eu queria até ter mais feedbacks com relação a isso, porque se eu voltar para cá, ó, tá mostrando que eu estou compartilhando a minha tela normalmente, né? Uhum. Talvez seja alguma situação envolvendo a própria interface que a pessoa está utilizando, né? Não sei se de repente está todo mundo vendo, até quem está com o celular também está conseguindo ver a tela projetada. Tem gente que falou que no celular está vendo, mas bastante gente está dizendo que não vê. Entendi. Bom, vamos fazer o seguinte, como de todo modo isso vai estar gravado, vou fazer o seguinte, eu vou tentar falar aqui mais guiando pela voz, né, do que deve ser feito, e o Renato vai postar algumas informações aí no chat com relação a essa padronização dos e-mails. Perfeito. Voltando aqui então, entrando lá no portal do IFRJ e procurando a parte do campus São Gonçalo, né, na barra de rolagem, no lado esquerdo, vocês vão ter lá as informações acadêmicas. O Renato vai postar aí o link desse endereço, portal ifrj.edu.br /São Gonçalo /informações acadêmicas. Ele vai colocar aí no chat para que vocês possam ter essa informação. Para quem está no celular, você pode clicar para acessar o chat na leitura. O celular fica, a princípio, no modo de visualização da gravação, mas aí você pode clicar para acessar o que está escrito no chat também. Bom, e aí lá, além do documento, existem alguns vídeos, né, com relação a isso, e tem lá um tutorial, no item 3, tutorial para a criação de contas no Gmail para cadastro no Google Classroom, né? Clicando aqui, vocês são direcionados para um vídeo do professor André, vocês devem estar ouvindo aí a música de introdução desse vídeo. Eu vou pausar aqui, vocês podem assistir esse vídeo. E aqui nós temos o exemplo, né, do que seria esse e-mail padrão. Seria nome, ponto, sobrenome, ponto, ifrjcsg, ponto, ano, semestre que você entrou, @gmail.com. Essa combinação a gente acredita que seja infalível, que o Google não vai ter outra combinação igual a essa, né? Então, por exemplo, no meu caso, vamos me usar como exemplo aqui. Eu me chamo Anderson Rocha da Silva e vamos supor que eu esteja no segundo período do curso técnico em Química, né? Eu entrei em 2019.2.
eu poderia, então, criar os seguintes e-mails para mim. Primeira possibilidade, anderson.rocha.ifrjcsg.2019.2@gmail.com ou anderson.silva.ifrjcsg.2019.2@gmail.com. Essas são as duas possibilidades. Vocês precisam criar esses e-mails. Uma vez... Oi? Só te cortando. Só para escrever no site aqui, é nome, ponto, no chat aqui, é nome, ponto, sobrenome, ponto, CSG, não é isso? Vamos lá. Só fala para mim que eu vou escrever para eles aqui, para eles conseguirem acompanhar pelo chat, porque eu tô sendo interrompido. Eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar lá no formulário esse modelo está bem descrito. Depois que vocês assistirem o tutorial, vocês vão ter que preencher esse e-mail num formulário. Isso vai ser importante porque os coordenadores terão acesso a essas informações para poder enviar o convite para vocês na plataforma Google Classroom. Olha lá, o modelo está aqui, Renato. Nome, ponto, sobrenome, ponto, ifrjcsg, ponto, ano ou semestre de entrada, né, @gmail.com. No formulário, inclusive, se vocês quiserem ir direto para o formulário, no formulário tem não só a explicação de como poderia ficar o e-mail, mas também tem um link para que vocês possam ver a explicação via vídeo, né? E aí, inclusive ontem, na reunião geral, teve uma aluna que perguntou o seguinte, eu já tenho um e-mail formal, né, um e-mail que já consta meu nome, meu sobrenome, @gmail. Eu também preciso fazer um novo e-mail nesse formato, né? Sim, na verdade isso vai ser importante para a gente, para a identificação de vocês. E nesse tutorial, existe ali a possibilidade de você linkar, né, esse e-mail novo ao seu e-mail antigo, para que você não fique administrando duas caixas ao mesmo tempo. Então, a partir desses e-mails e do preenchimento desse formulário, com o e-mail já válido, né, seu nome, né, você vai receber o convite para entrar no Google Classroom. Esse formulário, gente, ele é preenchido e vocês podem observar que algumas perguntas têm um asterisco, tá vendo? Né? Os que têm um asterisco vermelho em cima são, na verdade, perguntas obrigatórias, ou seja, você só consegue enviar a resposta se respondê-las, né? Então, o nome completo, a matrícula não tem asterisco, até porque nem todo mundo sabe a matrícula de cabeça ou vai conseguir levantar essa matrícula de forma rápida. Então, se você conseguir preencher com a sua matrícula, ótimo. Se não, não tem problema. Aí você marca o curso que você faz parte, né? Administração, Química ou Segurança do Trabalho. Marca o seu ano, o seu período, né? E aí envia. Envia e a gente vai ter registrado qual é o seu e-mail padrão para a gente iniciar a criação do Google Classroom para cada período, beleza? Bom, isso é importante porque a gente vai conseguir avançar e mapear os alunos que não estão conseguindo cadastro, que não estão tendo acesso com esse movimento, né? Então, seria importante que todos pudessem fazer isso, certo? Renato, tem alguma pergunta aí? Sim, Anderson, as pessoas te perguntando onde que esse formulário está. Aí eu falei que eu coloquei o site no chat aqui agora. Isso, tá lá, tá lá. É o site do IFRJ, gente, onde o Anderson estava mostrando para vocês no campus São Gonçalo, no lado de informações acadêmicas. Eu postei aqui o link direto. Tá bom? Isso. Beleza. Tem mais alguma pergunta com relação a isso ou posso seguir para o próximo tópico? Tem sim, tem gente dizendo que preencheu o formulário e não recebeu nenhum tipo de notificação, é isso mesmo? Isso, deixa eu explicar. Ótima pergunta. O que acontece? Esse preenchimento de formulário, a gente está acumulando esses dados. Eu queria que vocês entendessem que assim, a gente vai realizar a criação das turmas, alguns coordenadores já criaram as turmas, e o segundo passo é realizar o convite para que as pessoas entrem nas turmas, né? Só que para que esse movimento não seja feito várias vezes, a gente está dando um tempo para que o formulário
ganhe mais dados, entende? O último levantamento que eu fiz, esse formulário já estava lá com 200 e-mails criados, mas eu estou falando de todos os alunos de todos os cursos, do técnico em segurança, do técnico em química e do técnico em administração. O próximo passo, a gente dando um tempo para que vocês preencham esse formulário, vai ser descentralizar essas informações por grupos para cada coordenador, para que cada coordenador envie o convite para participação da turma específica de cada um de vocês, entendeu? Então, você que preencheu lá as informações corretamente, com o e-mail cadastrado, dizendo que você é do técnico em química, do segundo período, por exemplo, você vai receber um convite exclusivo para entrar na turma do Google Classroom do segundo período, junto com todos os seus professores também do segundo período. Beleza? Anderson, a Ana Carolina pergunta que ela preencheu o primeiro formulário e depois criou o e-mail padronizado, se tem algum problema. Não, problema nenhum, assim. Só não demora muito para fazer esse movimento, porque às vezes você pode, primeiro, dizer para a gente no formulário que aquele e-mail existe, e aí depois, quando você vai para o Gmail para criar, de repente, por algum azar, descobrir que já existe aquela combinação. Então, o ideal é, primeiro, criar na plataforma do Gmail e depois alimentar o formulário. Mas a gente acredita que essa combinação é tão específica que talvez seja de fato raro, né? Que alguém tenha essa combinação de e-mail. Então, Ana, não tem problema nenhum, não. O que importa é que você já criou o e-mail e já está tudo certo, né? É isso. Gente, eu não sei se eu me perdi aqui, eu acho que estão perguntando até quando que fica disponível o formulário também, Anderson. Então, a gente não pretende fechar esse formulário, não, né? Claro que esse formulário ele vai ser importante para o movimento inicial, né? Mas, entendendo o contexto que estamos vivendo, de atraso de entrega dos insumos para conectividade e tudo mais, esse formulário vai permanecer aberto e a gente vai permanecer consultando para saber se houveram mais entradas. Claro que a gente não vai fazer isso, e eu quero que vocês entendam o retrabalho que isso traria, a gente não vai fazer isso diariamente, a gente vai, na verdade, escolher um momento da semana, por exemplo, sexta-feira agora. A gente tira os dados do formulário, né, ou seja, imprime os dados, imprime aspas, né, extrai, essa é a palavra, extrai os dados do formulário nesse primeiro momento, faz o tratamento de dados separando por período, por curso e período ou ano de cada um que se inscreveu, né? E manda para os coordenadores. Aí vai ser criada a primeira leva lá de turmas com o envio dos convites. E aí, um pouco mais para frente, de repente, sei lá, na terça ou na quarta-feira, a gente consulta novamente para saber se ocorreram novas entradas, né? E aí a gente vai, dessa forma, alimentando, né? Mas a gente também acredita que, conforme as pessoas forem vendo essa gravação, né, isso comece a ficar mais tranquilo e todo mundo entenda da importância de criar esse e-mail padrão. É só, na verdade, para a gente poder se comunicar melhor com vocês, gente. Por quê? Na plataforma do Google Classroom, ela funciona como se fosse um grande grupo do Facebook, né? Para quem já participou de algum grupo no Facebook, ou para quem tem Facebook, né? Quando você realiza uma postagem, é possível interagir com aquela postagem que você realizou. E aí, se você tem aquele e-mail padrão, o professor sabe exatamente quem reagiu àquela postagem. Isso vai ser super importante, porque vai ser a partir dessa interação que a gente vai conseguir desenvolver as APNPs no curso. Anderson. Diga. Pergunta da Milena, né? Isso. Já localizei aqui. Está no script, Helena. Vou te esclarecer com relação a isso também. Então, assim, continuando. Vão ser criadas essas turmas no Google Classroom, né? E a partir do momento que essas turmas forem criadas, a gente também pensou numa maneira de organizar o nosso trabalho e principalmente de não sobrecarregá-los. A gente pensou numa forma de organizar as postagens dos materiais nesse ambiente, né? Quando estávamos no modo presencial, nós tínhamos um horário. Você sabia que segunda-feira ia ter aula de sociologia, química geral, e só, né? Ou matemática
português e filosofia, né? De forma igual, a gente está pensando na organização de um horário para as postagens das tarefas no Google Classroom, né? Deixa eu explicar isso um pouco melhor para vocês. Eu sei que essas dúvidas já surgiram ontem, mas podem surgir aqui novamente. Como vai ser a dinâmica das aulas? O professor vai realizar a postagem daquilo que ele gostaria de trabalhar com vocês, né? Essa postagem vai ser uma postagem realizada de forma assíncrona. Bom, a gente ainda está se apropriando de alguns vocabulários nesse novo contexto, né? Eu não sei se todos aqui sabem o que significa uma postagem assíncrona e uma postagem síncrona. Deixa eu explicar. Nesse exato momento, a gente está fazendo uma atividade síncrona. Todos estão aqui em tempo real, conectados ao mesmo tempo e ouvindo, né? Um telefonema também é uma atividade síncrona. Uma atividade assíncrona, ela se caracteriza por não corresponder ao tempo real. Ou seja, se você assistir essa gravação amanhã, você já está realizando uma atividade assíncrona. Você não estava presente aqui no tempo real e está assistindo a gravação. Se você realizar a leitura de um texto que o professor postou como atividade, né, o professor postou na segunda, você está realizando a leitura só na quarta, isso é também uma atividade assíncrona. Ela não corresponde ao tempo real de postagem, não é o mesmo tempo, né? Bom, e como é que a gente organizou a dinâmica? A dinâmica vai se dar da seguinte maneira. Os alunos eles terão acesso ao horário de postagem de cada disciplina, né? E aí, você sabe, por exemplo, que segunda-feira só vai ter postagem de 2 ou 3 disciplinas, né? Que terça-feira é um grupo de outras disciplinas. E assim sucessivamente, né? Essas postagens ocorrerão de forma assíncrona. Por exemplo, eu quero introduzir um determinado conteúdo na área de química, então eu resolvo dividir com vocês uma videoaula que eu encontrei no YouTube de 3 minutos sobre o assunto, ou de 5 minutos sobre o assunto, né? Realizo essa postagem lá e, na sequência, peço para que vocês coloquem o que chamou mais atenção no vídeo que eu acabei de postar. Essa é a tarefa. Então você vai assistir o vídeo e vai responder para mim, por exemplo, o que lhe chamou mais atenção assistindo aquele vídeo. Beleza. Bom, mas pode ser que mesmo eu me esforçando para ser claro no que eu quero desenvolver e na tarefa que eu quero propor para vocês, pode ser que vocês tenham dúvidas, né? Isso acontece. A gente sabe que às vezes no momento presencial a gente pede para que vocês façam uma tarefa e às vezes o entendimento, não, mas o que é para fazer mesmo? Mas eu posso fazer assim? Mas eu posso fazer daquele jeito? Professor, quando você fala para colocar lá o que me chamou mais atenção no vídeo, você quer que eu faça isso gravando outro vídeo? Você quer que eu faça isso escrevendo no texto? Você quer que eu faça isso de que maneira? São dúvidas, né? E aí a importância da interação na plataforma do Google Classroom. Por quê? Na medida em que vocês começarem a dar os feedbacks com relação às dúvidas da tarefa proposta, o professor pode marcar um momento síncrono com vocês, né? Mas esse momento síncrono, ele serve para orientar, tirar dúvidas, explicar melhor aquela postagem que ele realizou, né? Não vai rolar introdução de aula nova, de matéria nova, de forma síncrona, né? A prioridade vai ser sempre uma postagem assíncrona e depois um momento com a turma, né, para tirar essas dúvidas. Tanto a postagem assíncrona quanto o momento síncrono que pode ocorrer depois, né, são atividades que têm limites. Tá, deixa eu traduzir isso para vocês. Por exemplo, um professor que tem 6 tempos de aula semanal. No Campus São Gonçalo, nós decidimos que a redução de carga horária é de 50%. Então, o professor vai postar naquela semana uma atividade que considere esse teto de 3 tempos máximos para a realização dessa atividade. Para que vocês tenham tempo de leitura, de gestão, e, obviamente, eles também vão postar o prazo de entrega dessas atividades. Daí a importância da gente organizar os horários, entendeu, gente? Se a coisa ficasse solta, poderia ocorrer uma coincidência muito ruim de todo mundo naquela turma decidir postar tudo na segunda-feira. E aí, para um curso que às vezes acumula aí 10,
12 disciplinas por período, né? Imagina, 12 atividades postadas todas na segunda-feira. Provavelmente todas elas teriam o mesmo prazo de entrega, e isso traria uma demanda e um estresse de administração de tempo muito grande para vocês. Por isso que a gente pensou nessa organização em termos de horário para ficar melhor. E aí, se as dúvidas rolarem, se as dúvidas pedirem um encontro síncrono, esse encontro também tem limite, né? De acordo com recomendações médicas, a gente não pode extrapolar 3 horas de tela, né? E esses limites, eles são pautados pela carga horária de cada disciplina. Tá, deixa eu dar um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenho uma disciplina que tem 2 tempos semanais, né? Na redução de 50%, ela fica, então, com 1 tempo para postagem das atividades assíncronas e 1 tempo também para, de repente, orientar de forma assíncrona as dúvidas. Isso pode gerar uma questão. De repente, o professor dessa disciplina de 1 tempo pensar, caramba, eu postei lá minha atividade. Tá certo que eu pensei numa atividade curta, simples, né? Mas tem tantas dúvidas que eu não sei se eu consigo tirar as dúvidas dos meus alunos em apenas 1 tempo, em 45 minutos, né? Poxa, como é que eu faço? Essa é a vantagem da gente também ter um horário organizado, porque o professor pode contar com a ajuda de outros professores disponibilizando aquele tempo para aumentar esse momento síncrono com os alunos. Mas isso não pode ultrapassar 3 horas. 3 horas é o teto, certo? Bom, com relação a isso, eu queria dizer para vocês também que alguns professores estão pensando, justamente por conta dessa questão de ter um ganho de carga horária, em realizar atividades interdisciplinares. Então, é possível que aconteça lá na plataforma do Google Classroom uma postagem de uma atividade que sirva para 2 ou mais disciplinas. Isso diminui, né, o número de atividades que você tem que responder, né, e ao mesmo tempo também ajuda os professores dessas disciplinas, porque essa disciplina agora vai ter um tempo que vai ser um bloco de 3 disciplinas. Então a carga horária desse bloco vai ser somado em termos de atividade, em termos de encontros síncronos também. E aí, voltando agora para a pergunta da Milena, que fez lá em cima com relação à questão do andamento, né, como é que vai ser isso. Na forma presencial, nós tínhamos um calendário, e esse calendário deixava claro tudo o que aconteceria no período. Não só o início do período, mas também o término, a questão do prazo de renovação de matrícula, a data da semana acadêmica, data de conselho de classe do primeiro bimestre, data de conselho de classe do segundo bimestre, tudo isso estava previsto no calendário. E de forma igual, isso também estará previsto no novo calendário por APNP, né? Esse calendário vai ser publicado e lá nós temos, por exemplo, o primeiro semestre de 2020, né, 2020.1, para terminar no dia 28 de janeiro, né? E aí depois nós entramos de férias, e aí teremos o retorno 2020.2 ocorrendo logo após o carnaval, um planejamento interno no campus ainda na quinta-feira, depois da quarta-feira de cinzas. A previsão para a gente terminar o ano de 2020, de acordo com esse calendário, né, é em maio, final de maio, tá? E aí nós iniciaríamos 2021, o ano letivo de 2021, próximo de junho de 2021. E aí, seguindo a mesma lógica, encerraríamos o ano letivo de 2021 próximo ao fim de 2021 mesmo. Talvez avançando um pouco para janeiro de 2022. Essa é a previsão. Só que eu queria aproveitar também para dizer uma coisa para vocês. Essa questão do atraso da entrega dos insumos, né, pode gerar uma repercussão com relação a essa questão do calendário, né? Se essa entrega demorar muito, né, pode ser que esse atraso provoque uma reavaliação desse calendário. E aí, novas datas serão repensadas e também publicadas. Beleza? Mais perguntas? Estou ficando rouco.
Mais perguntas, gente? Renato, você pode me ajudar? Então, todos os alunos vão, entre aspas, atrasar mais ou menos um período? Pelo que a Maria Oi? pergunta, Anderson. Pergunta de novo, por favor, que eu não ouvi. Então, todos os alunos vão atrasar, entre aspas, mais ou menos um período? Por aí, por aí. O que acontece? A gente está vivendo aqui agora uma situação sem precedentes, né? A gente está com o calendário suspenso por conta de um vírus que tem uma alta taxa de contágio, né? E que vem levando muitos à morte, né? Então, assim, mas tentando fazer um paralelo, mas assim, entendendo que não tem como fazer esse paralelo ao mesmo tempo, né? Com outros momentos que vivemos com relação à greve, é isso. A gente repõe todo esse calendário suspenso, né, para poder acertarmos o ano letivo. A diferença é que, nesse contexto atual, nós temos algumas normativas exaradas pelo governo federal, né, exaradas é a mesma coisa que emitidas, que asseguram, por exemplo, que a gente não oferte necessariamente os 100 dias letivos por semestre, ou os 200 dias letivos por ano, e que a gente foque mais na carga horária. Então, nesse sentido, a gente vai ter aí um ano de 2020, um semestre de 2020.1 e 2020.2 um pouco mais enxuto, né? Mais perguntas? O prazo de inscrição para o auxílio acabou, Anderson? O auxílio... Prazo edital de conectividade? Acredito que sim. Sim, a segunda chamada se encerrou dia 20, né? E aí temos uma previsão para uma terceira chamada que eu acho que ainda não tem data. Eu vou pedir ajuda se a Gleice tem essa informação, amiga. Você tem essa informação? Se tem alguma previsão para a terceira chamada? Oi, gente, boa tarde para todas, para todos. Não temos ainda data de previsão para essa terceira chamada. Isso foi veiculado pelo próprio reitor na reunião do Consup do dia 9 de outubro, de que esse fluxo de inscrições seria contínuo, à medida que os alunos fossem participando das atividades acadêmicas não presenciais, mas a gente não teve nenhuma informação sobre o calendário dessas próximas chamadas, né? Então, assim, existe a possibilidade que foi dita nessa reunião do Consup pelo próprio reitor, mas nós ainda não fomos informados sobre datas. Como também a gente não tem certeza, né, Gleice, se a entrega dos insumos vai ser uma entrega que contempla a primeira e a segunda chamada juntas ou só a primeira chamada, né? A gente não tem a certeza, já temos isso. Não. Também não, né? Também não, gente. Beleza. É isso, gente. Pergunte, Renato. Tem umas outras perguntas aqui. Qual a razão de não ter aula aos sábados? Beleza. A gente realizou uma redução de 50% da carga horária das disciplinas. E como a gente está trabalhando numa lógica remota que tenta agrupar a carga horária das disciplinas para um dia só, né, para que tenha uma postagem única na semana e tal, a matemática acabou favorecendo para poupar o sábado nesse movimento, né? Eu entendo que talvez vocês que estejam no início tenham, de repente, os alunos que tenham ingressado, os alunos que estão no terceiro período, no modo presencial, gostavam muito, né, ou nem tanto, de virar o sábado aqui para a escola, né? Não sei se o Ibope disso. Normalmente o retorno que eu tenho é que as pessoas não gostam de virar o sábado, mas enfim. A gente imaginando aqui esse novo contexto e aplicando essa redução, a gente conseguiu poupar. E a gente acredita que é importante poupar esse sábado mesmo, com relação a postagens, justamente para dar mais tempo para que vocês possam estudar e realizar as tarefas. Se não fizéssemos assim, nós teríamos, na verdade, poucos dias para que vocês pudessem dar conta do que vai ser pedido. Perfeito, Anderson. O Rafael pergunta se vão deixar de ter algum conteúdo. Então, Rafael, o que acontece? A gente está vivendo um momento em que a gente vai ofertar uma estratégia de ensino que a gente sabe que não é das mais efetivas, né? O efetivo mesmo seria
o presencial, né? O nosso contato olho no olho para poder desenvolver melhor as nossas estratégias e tudo mais. O que vai ocorrer é que as disciplinas vão desenvolver a sua ementa sim, né? Não vão desenvolver no todo, mas o que ocorre é que a gente está reservando, na verdade, alguns momentos para que isso, quando for possível o retorno presencial, seja possível de retomar, né? Por exemplo, a própria carga horária experimental das disciplinas, né? No curso técnico em Química, a gente tem aqui para as disciplinas envolvidas com Química uma carga experimental que é inegável em termos de importância para a formação profissional. Só que a gente sabe também que não é possível ensinar pipetar, por exemplo, né? Ensinar a transferir líquidos ou, enfim, realizar procedimentos no laboratório de forma remota, assistindo o vídeo. E aí, dessa maneira, a gente vai reorganizar as disciplinas e essa carga horária experimental vai ser dada, quando for possível, o retorno presencial. De forma igual, alguns outros conteúdos serão melhor desenvolvidos ou retomados quando for possível o retorno presencial. Perfeito, Anderson. Ana Carolina pergunta aqui a seguinte: quando as aulas voltarem ao normal, ou seja, presencial, vamos voltar no período em que estaremos online? Boa pergunta, Ana. Aliás, deixa eu fazer só uma observação aqui, Renata. Galera, vocês estão fazendo pergunta pelo chat, mas se vocês quiserem se inscrever para falar, por favor, podem falar, tá? Para mim, assim, mexe muito com o meu coração ouvir a voz de vocês. Queria muito que vocês pudessem falar com a gente, né? A gente está aqui, fica essa coisa assim, parece que eu tô me sentindo assim, sei lá, naquele momento do YouTube que você fica acompanhando o chat e fica tentando responder. A gente aqui tem uma relação muito próxima, né? Se vocês quiserem se sentirem à vontade para se inscrever, abrir o microfone e falar, ótimo, podem falar também. Bom, vamos lá, Ana. Você perguntou, desculpa, Renata, me perdi aqui na pergunta. A gente pode até perguntar se ela gostaria de falar, né, Anderson? Já que... Oi. Oi, Ana. É que eu queria saber assim, vamos ter aula online. Aí, caso aqueles alunos que passarem de ano, assim, para outro período, quando voltar às aulas presencial, vamos voltar no período a qual passamos? Então, vamos lá, vamos com calma. A gente está se programando para tentar cumprir o ano letivo de 2020 por APNP. Está tudo previsto por APNP. Repara, aí já existe algumas premissas, né? Assim, a gente está se programando para, inclusive, não ter uma vacina eficiente até maio, que é quando a gente encerra 2020. Mas vai que, né? E eu não vou trazer essa polêmica para a questão da vacina, por mais que eu esteja me coçando aqui para falar sobre a questão da vacina e sobre todo esse imbróglio que está rolando aí. Mas vou ficar quieto. Vai que, de repente, né, em fevereiro, né, o final de janeiro, existe uma vacina eficiente, comprovada, e que exista uma política governamental de vacinação obrigatória para todo mundo, né, e aí todo mundo esteja vacinado e imunizado contra o coronavírus, de repente, em março, final de março. Dando um exemplo hipotético aqui, tá, gente? Repara, em março a gente já iniciou o semestre letivo por APNP. Bom, mas agora a gente foi surpreendido com uma notícia de que todos estão vacinados e é possível um retorno presencial. Como é que fica? Não se preocupem. Uma vez que isso for confirmado, vai ocorrer um replanejamento. E, obviamente, que eu não posso dar certeza disso, mas tudo indica que esse replanejamento vai envolver, primeiramente, um retorno híbrido, ou seja, a gente continuar desenvolvendo a PNP e gradativamente voltando presencial para algumas disciplinas, até que seja possível o retorno presencial total em algum momento. Então, assim, não vai ser nada de surpresa, né? Isso, inclusive, está previsto lá no texto das diretrizes. Uma vez que seja possível o retorno presencial, o que vai ocorrer é um replanejamento para ter um retorno escalonado, né, mesclando lá as APNPs com o retorno presencial. Não vai ser assim, tipo, você está fazendo a PNP na sexta-feira, sábado você recebe a notícia, segunda você já está na escola. Não vai ser assim, não. Tá bom? Perfeito. Mais dúvidas?
A Ana Cláudia Sacramento fez uma pergunta. Ela gostaria de falar? Ana Cláudia? Alguém abriu, gente? O nome dela é Josiane, eu acho que é ela que está aparecendo aqui como Ana Cláudia, mas ela mandou mensagem, é Josiane. Josiane, você gostaria de falar? Bom, ela perguntando assim, a alteração de 4 para 3 anos no curso de Química não vai acontecer para eles, né? Nesse momento. Pergunta boa. O Renato está aí de testemunha e acho que a maioria dos professores aqui do Campus São Gonçalo sabe da nossa defesa e da nossa luta por essa tão desejada reforma curricular para sairmos dos 4 anos e migrarmos para os 3 anos. O que acontece? A gente está migrando para uma estratégia que a gente está experimentando para os períodos, mas que isso, por enquanto, não vai reverberar para essa reforma. Claro que a pressão para a reforma curricular, para que algum dia a gente tenha um curso técnico em Química integrado ao ensino médio com 3 anos de duração, né, ela tem que continuar, essa pressão tem que continuar. Mas ela não vai ser feita nesse contexto das APNPs, porque, repara, a gente já está migrando para algo novo, e aí a gente está migrando para algo novo, em paralelo, vai querer tocar uma reforma em paralelo, então, assim, existem grandes chances disso dar muito, muito errado, entendeu? Ou muito ruim, como diriam. Então, a gente vai continuar fazendo pressão para essa reforma, sim, né? Mas o desenvolvimento das APNPs vai seguir o currículo que atualmente está aprovado, que é o currículo de 4 anos para o técnico em Química. Perfeito, Anderson. Tem um inscrito aqui, Anderson, que eu não sei dizer o que eu sou eu fiz a pergunta, posso bater pode falar? Sobre essa questão de rematrícula e tal, porque eu lembro que a gente ganhou, que acabaram mandando no grupo de diversas turmas uma questão de um documento que ficou meio ambíguo, se já era para fazer, se era para preencher esse formulário para refazer a matrícula esse ano, ou seria para janeiro e tal. Eu só queria saber se tinha alguma data para rematrícula ou se ainda está em discussão pelo conselho, etc. Beleza. Posso te chamar de Komatsu? Pode me chamar só de Anchieta, acho que é melhor. Perfeito. Foi mal pelo nome. Anchieta, vamos lá. Essa de fato foi uma dúvida que apareceu até alguns alunos entrarem em contato comigo com relação a isso. O que acontece? No calendário antigo, que foi aprovado no início do ano, né, e que foi suspenso, a previsão de renovação de matrícula estava por agora, né, porque nós estávamos, se estivéssemos ainda no modo presencial, nós estaríamos nesse exato momento já no outro período, no segundo período, já teríamos passado pelos conselhos de classe, enfim. E aí rolou essa questão. Aquele calendário foi suspenso. Isso significa que no novo calendário, que já está lá na parte de informações acadêmicas do Campus São Gonçalo, nesse novo calendário, já temos ali a previsão da nova data de renovação de matrícula. Para 2020.1, essa renovação, que vai ser feita de forma remota, né, ocorrerá durante todo o mês de janeiro. Até, na verdade, dia 28, né, que é quando termina o semestre. Então, vocês podem renovar remotamente. E se de repente eu já preenchi aquilo vai ser descartado e tal, eu vou entrar em contato com a secretaria, né, para saber como é que a gente pode resolver isso, tentando não produzir retrabalho para vocês, né? Mas espero que entendam se lá na frente vocês precisarem fazer novamente. Tá bom, gente? Ok. Stephanie, gostaria de falar? Oi, boa tarde. Boa tarde. É porque estava rolando uma questão lá no grupo da minha turma, falando sobre se inscrever no SIGA. Só que para se inscrever no SIGA, você precisa da matrícula. E eu fui procurar a matrícula, tava aparecendo lá alunos que estão ativos e minha matrícula não estava lá.
Aí eu não consegui me inscrever no Siga. Eu queria saber se para fazer as aulas online precisa inscrever no Siga. Beleza, vamos lá, Stephanie. Essa pergunta é muito importante. Para você acessar a plataforma do Google Classroom, você não precisa necessariamente estar inscrito no Siga. Você só precisa ter o e-mail, né, que a gente está solicitando que vocês façam, que é aquele e-mail padrão. Só que é fundamental que você esteja cadastrada no Siga e eu vou te explicar o porquê. Primeiro, que a inscrição para o edital de conectividade se dá a partir da sua inscrição no Siga, né? E aí, como é que você vai resolver o seu caso? Eu sugiro que você envie um e-mail para a secretaria, estou colocando aqui agora no chat esse e-mail, e nesse e-mail relate justamente ou pergunte qual é o seu número de matrícula, fala qual curso que você né? Curso de Química, período tal, eu não sei qual é a minha matrícula, enfim. No site, no portal da secretaria, eu acho que tem como vocês consultarem isso, para a maioria, né? Mas se de repente você não encontrou seu nome, que é o caso que a Stephanie está relatando aqui, vocês podem enviar esse e-mail para a secretaria, a gente pode pensar aqui em formas de publicar esse número de matrícula. Então, você precisa fazer esse cadastro no Siga sim, não só para se inscrever no edital de conectividade, isso é um direito seu, né? Como também poder acompanhar de forma mais efetiva o andamento do próprio semestre, né? Você com o cadastro no Siga, você consegue emitir seu boletim, você consegue emitir seu histórico, declarações de que você está regularmente matriculada. Então, sem pensar que você acessa também a turma virtual do Siga, que vai também conter tudo que for colocado lá no Google Classroom, vai ter o registro disso também lá na turma virtual do Siga. Então, é super importante que você realize esse registro. Respondi? Ok, a Yasmin Rodrigues também fez uma pergunta, ela gostaria de falar? Não sei se ela pode falar ou se ela já caiu, porque as pessoas estão... Ah, ela não quer falar, não. Então, tudo bem, Yasmin, eu vou fazer sua pergunta aqui para você, tá bom? E quanto ao conteúdo prático, vai ser postergado ou excluído, Anderson? Então, excluído não, né? Até porque o conteúdo prático no nosso curso, ele cumpre um papel muito importante. Ele vai ser, de fato, postergado, né? Então, assim, quando for possível o retorno presencial, as atividades práticas vão ocorrer. Perfeito. Gente, mais alguém? Anderson, eu não sei se eu me perdi, mas eu acho que todos que perguntaram aqui, eu acho que eu, eu já falei. Eu não sei se mais alguém gostaria de falar alguma coisa, se algum outro diretor, algum professor quer falar também alguma outra coisa. Bom, eu vou fazer o seguinte, como eu gostaria de mostrar algumas outras coisas para o grupo, né, para que eles tenham mais noção, eu já falei aqui da questão das ações interdisciplinares, eu já falei do calendário, da questão dos conselhos, né? Não houve nenhuma pergunta com relação às avaliações, mas eu queria projetar um primeiro horário, né, um primeiro rascunho de horário, digamos assim, para o curso técnico em Química, para que vocês tenham como visualizar o que a gente está estruturando, né? Então, deixa eu só acessar aqui o meu Google Drive, deixa eu projetar aqui, agradecendo a paciência de vocês, que a internet do campus não está lá com toda essa velocidade, né? Eu estou aqui no campus. Vocês já estão vendo minha tela? Fala, Renato. Está começando a compartilhar a sua tela aqui. Eu vou colocar novamente aqui no chat, pessoal, o endereço do IFRJ, do Campus São Gonçalo, onde vocês conseguem acessar muitas informações importantes, tá bom? Sobre a criação do e-mail padronizado, que a gente já falou, alguns vídeos autoexplicativos que o Anderson produziu, o professor André também produziu, que ajuda bastante para vocês, para quem está iniciando, né, aprendendo como é que vão funcionar as APNPs, tá bom? Tá no chat aqui de vocês.
Bom, provavelmente vocês devem agora estar visualizando o horário, né? Só para que vocês tenham uma ideia. Aqui, nesse bloco aqui, deixa eu diminuir um pouco para vocês visualizarem aqui, depois vou aumentar para visualizarem melhor. Mas só para vocês terem uma ideia. Aqui eu tenho, por exemplo, o que ocorria no horário original. Aqui são as turmas da manhã. 102A, 102B, 104A, 104B, 106A, 106B. E aqui, o horário na proposta das APNPs, repara. A ideia da turma A e B sumiu. Agora é só uma turma de segundo período, uma turma de quarto período, uma turma de sexto período, né? E aí, como vocês podem perceber, no modo presencial nós iríamos lá de 7 a meio-dia, né? Na estratégia das APNPs, essas postagens elas ficam mais concentradas no fim da manhã, né? De 9 até meio-dia, ao invés de 7 a meio-dia, né? Isso justamente é para ajudá-los a entender que a gente não está espelhando o nosso horário, né? Não é para você estar pronto 7 horas da manhã, conectado, porque vai ter aula síncrona, não vai ser assim, né? Você sabe que na segunda-feira, a partir das 9 horas, por exemplo, a professora Silvia vai postar o material dela. E que de 9h45, a partir de 9h45, Biologia postará o material dela. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco sobre a professora Carolina Helvas, né? A professora Carolina, ela é a professora de Biologia 2 de vocês, né? Só explicando um pouco, a professora Érica foi para o Instituto Federal Fluminense, né? E a professora Carolina Helvas veio do Instituto Federal Fluminense para o IFRJ, né? Tanto a professora Érica gostaria de ir para o IFE, né, para ficar mais próximo por questões pessoais, quanto a professora Carolina Helvas gostaria de vir para o IFRJ, né? Queria dizer que vocês estão em muita boa companhia, né? A professora Carol é uma professora muito dedicada, e tenho certeza que vocês vão desenvolver um ótimo trabalho. Carol, você quer falar alguma coisa com a turma? Oi, pessoal, boa tarde. Queria dizer que eu estou muito feliz de conhecê-los, mesmo que remotamente, e eu estou muito ansiosa para a gente se encontrar, enfim, pessoalmente, né? Espero que seja breve. Beleza. Valeu, Carol, obrigado. Ana Carolina está perguntando aqui com relação aos horários do primeiro período. Anderson, então, Ana. Posso te contar um pouquinho? Claro, claro. Quando você compartilhou a sua tela, tem algumas pessoas que não conseguiram ver, tá? Aí algumas pediram, tem como você mostrar os outros períodos e tal, e tem pessoas que não estavam conseguindo enxergar a sua tela. Não sei se foi uma configuração, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Tá. Deixa eu ajudar no seguinte sentido. O que eu projetei aqui para vocês era só uma ideia inicial sobre como esse horário vai se estruturar. Ele ainda não é um horário oficial, tá, gente? Por quê? O coordenador de disciplinas básicas, o professor Francisco, ele está dedicado exatamente nesse momento para fazer os pequenos ajustes com relação a esse horário. E esse horário também será publicado lá na parte de informações acadêmicas do Campus São Gonçalo. Então, vocês terão acesso a esse arquivo. Não pensem que a coisa vai ser só essa projeção rápida, né, sem todo mundo poder anotar, nem ver nada, não. Era só para dar uma ideia a vocês. Vocês vão ter tempo para analisar esse horário com calma, para manter esse horário salvo aí com vocês, tá bom? Então, todos os períodos vão ser reorganizados com relação a esse horário. Beleza? É isso, gente. Eu sei que vocês ficam aflitos em saber se tiveram alterações, assim por diante, mas fiquem calmos que em breve essas informações vocês vão ter no site que eu postei, inclusive, aqui no chat, tá bom? Fiquem tranquilos. Mais alguma pergunta? Eu acho que, pelo que eu reparei aqui, não, Anderson. Né? Só a questão mesmo que estavam perguntando dos horários dos outros períodos, assim por diante. Beleza. Então, assim... Opa, tem ali. Uma pergunta. Então, Ana perguntando sobre os horários do primeiro período. Ana, os horários do primeiro período estão concentrados à tarde. Eu projetei rapidamente os horários da manhã, mas como a gente falou, né, isso vai ser disponibilizado para que vocês possam ver lá na parte de informações acadêmicas. Fique tranquilo, ninguém esqueceu do horário de nenhuma turma, não. Todas as turmas estão lá com horário, a gente só está
finalizando esses ajustes para poder disparar e publicar esses horários, né? A Milena está perguntando quando serão as avaliações. Deixa eu aproveitar e esclarecer isso para vocês. De acordo com o calendário acadêmico publicado pela Pró-Reitoria de Ensino, a gente está na semana de acolhimento. E existe, nesse calendário, que também está lá nas informações acadêmicas, eu estou fazendo esse apelo para que vocês possam ir lá, explorar, ver tudo que está postado lá. Também está previsto nesse calendário um período que está vedado à aplicação de tarefas avaliativas, né? Então, esse período, se eu não me engano, previsto lá em calendário, vai até, se eu não me engano, 15 de novembro, por aí, né? Depois disso, os professores poderão propor atividades, tarefas que possam ser consideradas para nota, né? Tarefas que são avaliativas. De acordo com as diretrizes, cada disciplina pode, no mínimo, ter 2 avaliações e, no máximo, 3 avaliações para compor a média. Então, é dessa maneira que elas vão se estruturar. E uma vez que você tem as notas dessas avaliações, essa média do MV1 vai ser publicada, e da mesma maneira que da forma presencial, nós vamos também ter recuperação para aqueles que ficaram abaixo da média, né? Tudo vai seguir de forma próxima nesse sentido, né? E se você cumprir essas tarefas até o final do período, né, cumprir mais da metade dessas tarefas para cada disciplina, você segue para o próximo período, né, o que não significa que você segue sem um mapeamento das suas dificuldades. Por isso a importância da gente, nessa plataforma do Google Classroom, ter essa interatividade, ter essa conversa, ter esse feedback em cima das tarefas que serão postadas. Porque nos conselhos de classe serão mapeadas, inclusive, as dificuldades que os alunos possam enfrentar, né, ou as dificuldades que eles estão tendo com determinados conteúdos. Isso pode ser indicado para o desenvolvimento de um plano de estudo individualizado para o próximo semestre, né? Então, é dessa forma que vai ocorrer a avaliação. Não sei se eu ajudei. Perfeito. Larissa. Como seria... Ana, né? Como seriam as notas? Eu acho que eu acabei explicando aqui, não sei se eu contemplei, Ana. Acho que eu me perdi aqui no chat, peraí. Acho que agora é Larissa, né? Isso, acho que você falou, Anderson, a questão da avaliação, acho que já contemplou a questão das notas, né? E tem algumas pessoas perguntando sobre a entrega do chip, do tablet, quando isso vai ser feito, né? Se eu não me engano, a Larissa, a Ana Carolina também, né? Beleza. Eu vou fazer o seguinte, tá no script também, né? A Gleice, ela vai falar um pouco sobre essa questão do edital de conectividade, vai falar também sobre outras questões super importantes, como a questão do auxílio emergencial e também sobre a questão da semana acadêmica. Então, eu vou passar a palavra para a Gleice, aí a Gleice pode dar um esclarecimento sobre como vai ser essa entrega, sobre a questão do atraso, sobre outras questões também. Amiga? Oi, boa tarde, vocês me ouvem bem? Sim? Então tá bom. Boa tarde para todas, para todos, né? Quero dar as boas-vindas a vocês, né, para o retorno das atividades letivas nesse semestre tão difícil, depois de tanto tempo aí sem contato com os estudantes, ou com contato muito, muito parcial. E dar as boas-vindas para vocês novamente. Queria falar sobre 3 coisas com vocês, eu vou tentar ser breve, mas vocês podem ir perguntando à medida que as dúvidas forem surgindo, né? Primeiro, em relação ao auxílio conectividade, né, que é uma iniciativa do IFRJ para fazer com que os estudantes que não têm acesso aos equipamentos, à internet, possam participar das atividades letivas. A primeira chamada tem algumas coisas importantes desse edital. Esse edital ele foi integralmente organizado pela reitoria, né? A organização dele não passou pelo campus, né? E a gente também não participou de maneira direta na inscrição
dos estudantes. Então, assim, a inscrição ela ocorreu por meio do SIGA-A, então a gente recebeu assim, muitos e-mails de alunos com dúvidas em relação ao acesso ao SIGA-A, com dificuldades em relação à matrícula, mas foi o modo escolhido para inscrição nessa questão do edital do auxílio conectividade, que foi o SIGA-A, e também recebemos muitas dúvidas em relação a isso. O Anderson já até esclareceu com vocês, né? Quem tiver dificuldade deve enviar um e-mail para a nossa secretaria acadêmica, que a secretaria faz o esclarecimento. Então, assim, só para que vocês tenham noção de que o campus não participou diretamente desse processo de inscrição. O processo de inscrição foi direto pelo SIGA-A e a reitoria colheu todas as informações dos inscritos. A primeira chamada ela ocorreu de 16 a 27 de setembro, né? E lá no portal do IFRJ, no link assistência estudantil, tem lá a informação sobre os estudantes que foram atendidos com essa primeira chamada do edital. No campus São Gonçalo, foram todo 90 estudantes que se inscreveram para receber o tablet e 57 estudantes que se inscreveram para receber o chip de acesso à internet. Né? Então, isso foi em relação à primeira chamada. Em relação à segunda chamada, foi um pouco menor, foram 20 estudantes que demandaram o tablet e 11 estudantes que demandaram o chip de conexão à internet. Existe um atraso em relação à entrega desses equipamentos, a compra dos equipamentos também não foi feita pelo campus, foi feita diretamente pela reitoria, né? E a gente tem assim, sido informado pela reitoria em relação ao status da entrega desses materiais. Entre a reunião da manhã e essa reunião da tarde, eu fui informada que os chips chegarão na reitoria na quinta-feira, mas aí existe um trânsito, né, que é assim, nós nos organizarmos para ir até a reitoria, pegar esses chips, levar para o campus, e aí organizar a entrega no campus. Então, a gente acredita que na semana que vem vocês já estejam recebendo o chip. O tablet a gente ainda não teve informação de recebimento, né? Em relação à segunda chamada, também já tem lá no site do IFRJ a listagem dos alunos atendidos nessa segunda chamada do edital de auxílio conectividade. Na reunião lá do Conselho Superior do dia 9 de outubro, o reitor mencionou sobre a possibilidade de que esse edital do auxílio conectividade seja contínuo, né, que a gente tenha várias chamadas. Para que vocês tenham uma noção, a UF já está na 9ª chamada, né, do auxílio conectividade, só que lá na UF as atividades acadêmicas não presenciais começaram em julho, né, então lá na UF eles já estão na 9ª chamada. É possível que isso também ocorra no campus São Gonçalo, e a gente até acredita que à medida que as atividades, que as APNPs tiverem início, que outros estudantes demandem o atendimento ou pelo equipamento, pelo tablet ou pelo chip. Então, assim, a gente vai informando a vocês conforme essas datas forem sendo informadas, tanto da entrega dos materiais, que a gente deve confirmar, então, a retirada do chip na próxima quinta-feira, e aí a entrega a vocês na próxima semana, mas o tablet a gente ainda não recebeu informação. Quanto para aqueles que não se inscreveram, a gente acredita que há muito mais estudantes que precisem desses equipamentos do que o número de inscrições que a gente recebeu, até porque as inscrições foram eletrônicas, né, o que é um limitador para quem não possui acesso à internet. Então, a gente acredita que à medida que as atividades forem começando, vocês mesmos possam aí passar aos colegas, né, a informação sobre a possibilidade de acessar esses equipamentos via edital da reitoria, né. Uma outra coisa que eu queria falar, e que é bem importante, mas isso é mais direcionada aos estudantes que atualmente recebem o auxílio emergencial, que é pago pelo campus. A gente tem 254 estudantes que estão sendo atendidos pelo auxílio emergencial, executado pelo campus São Gonçalo, desde março, né? E aí, quando esse auxílio emergencial ele foi criado, ele foi uma migração, né? Os estudantes recebiam auxílio transporte, auxílio moradia lá pelo campus. Quando a gente teve a suspensão do calendário escolar, todos os auxílios anteriores viraram esse auxílio emergencial. E aí a gente começou a fazer esses pagamentos lá em março, né? E aí a reitoria publicou um documento específico, que é a portaria 66, que regulamentou essa forma de recebimento desse auxílio emergencial, em função da pandemia, em função do atendimento, né, para mitigar os reflexos econômicos da pandemia para a maioria dos estudantes. E aí, essa portaria, ela dizia que os auxílios seriam pagos até o momento em que o calendário permanecesse suspenso, né? Então, a gente não está mais numa situação
situação de suspensão do calendário e a gente ainda não sabe se permaneceremos pagando esse auxílio emergencial, ou como a gente vai fazer aí até o final do ano. E aí existe uma outra questão que é bem delicada, assim, né? A gente tem uma situação que é o ano letivo, né? O nosso ano letivo não vai acompanhar o ano civil, e o ano orçamentário, né? O recurso que a gente recebe do governo federal para executar os programas, ele é orientado de acordo com o ano civil, né? Então, o exercício financeiro, ele termina entre novembro e dezembro, a gente tem restos a pagar que ficam para janeiro, mas a gente não tem um recurso, por exemplo, para janeiro e fevereiro. Então, isso, na situação de aulas em janeiro e fevereiro, a gente ainda vai precisar discutir, saber como que a gente vai fazer, em especial numa possibilidade de reabertura de inscrições dos estudantes para recebimento de auxílio emergencial ou de outra modalidade de auxílio. Uma outra coisa importante também é que os cartões de gratuidade escolar estão todos bloqueados, viu, gente? A gente tem recebido mensalmente e-mail do CETRERG, né, pedindo para atualização sobre a informação de suspensão de calendário, e aí a gente informou para eles que a gente retomamos as atividades, mas com atividades acadêmicas não presenciais. E, por último, eu queria falar com vocês em relação à Semana Acadêmica do Campus São Gonçalo, né? A nossa interatividade, ela vai acontecer no dia 23 e 24 de novembro. Esse ano ela vai ser integralmente virtual, né? E o tema desse ano é 2020, né? E a existência ou não aí de um novo normal. Foi um tema decidido e votado pelos servidores do campus. Então, a Semana Acadêmica, ela faz parte aí, ela compõe a atividade letiva do campus, então a gente vai integrar as atividades da Semana Acadêmica com as APNPs, né? Acredito que os professores vão conversar com vocês, né? Até lá, a gente tem pouquinho menos de um mês, né, vai ser dia 23 e dia 24. E aí tem um outro recado importante para quem em 2019 ou 2020 realizou alguma atividade de pesquisa ou de extensão com os seus professores, né, que é para lembrar, né, conversar com os professores sobre a inscrição na nossa jornada interna, né, de iniciação científica, nossa JIC, que aí esse ano a gente mudou um pouquinho por conta do formato virtual. Vocês tanto podem fazer uma apresentação oral, como essa que a gente está fazendo aqui, nessa conversa que a gente está tendo pelo Meet, como podem gravar um pequeno vídeo, né, contando um pouco os resultados da pesquisa, do projeto de extensão, ou ainda organizar um material, né, via PDF. Então, é importante que vocês conversem com os professores sobre essa possibilidade. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui no chat, tá? Que eu vou respondendo para vocês. Beleza, Gleice. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um complemento com relação àquela questão do número de matrícula, né? Antes do segundo bloco de perguntas. Quem foi a aluna que relatou dificuldades para achar o seu número de matrícula? Fui eu. Isso, Stephanie, né? Stephanie, eu coloquei aqui no chat o link para que vocês entrem num portal da secretaria. Eu vou projetar esse portal aqui, mesmo sabendo que alguns estão com dificuldade de ver a minha projeção de tela, para vocês visualizarem. Eu percebi que você já foi nesse portal e não está lá como matrícula ativa. Não é isso? Olha, esse aqui é o portal da secretaria no Campus São Gonçalo, né? Olha aqui. Por curso, você pode consultar a sua matrícula, tá vendo? Consultar matrícula química, consultar matrícula segurança do trabalho, consultar matrícula administração. Olha, em química, clicando. Tá vendo aqui, ó? Tá em ordem alfabética o número de matrículas de cada um, né? Então, olha. Stephanie, seu nome completo é? É Stephanie Lopes Soares. Ah, tá. De fato não está aparecendo aqui como ativa. Eu oriento que você mande um e-mail para a secretaria. Eu já coloquei também aqui esse e-mail no nosso chat. E aí o Felipe, que é o nosso secretário, ele pode te ajudar te dizendo qual é o seu número de matrícula. Mas aí você informa que você consultou nesse site e viu que lá não estava ativo. Eu vou aqui mandar um WhatsApp para ele enquanto isso. É Stephanie o quê? Perdão? É Stephanie Lopes Soares.
Tá certo. Então é isso. Anderson, aproveitando. Mais alguma pergunta? Fala. Aproveitando que estavam falando do calendário, perguntaram aqui no chat, eu não lembro quem, porque tá correndo um pouco o chat, eu me perco às vezes, em relação ao atraso do chip do tablet, se isso vai acarretar em um novo calendário, tá? E a outra pergunta é o Rafael quem fez, sobre o início das aulas para o segundo semestre de 2020, quando que vão acontecer? Tudo isso está previsto em calendário. Vamos lá, vamos por parte. Primeiro, com relação a se houver muito atraso, se isso pode impactar no calendário. Pode sim. Eu fui informado, né, nós fomos informados no grupo de gestão que isso já virou assunto entre os diretores gerais, né? Dependendo do tamanho do atraso que isso provoque, de fato, existem grandes chances da gente reavaliar o calendário que foi proposto, né? Com relação à previsão de início para a galera do segundo semestre, e vou aproveitar, vou falar também para a galera que vai ingressar em 2021, né? A galera do segundo semestre vai entrar atrasado, né? A gente vai começar agora dando continuidade ao primeiro semestre de 2020, e aí, logo depois do Carnaval, como previsto em calendário, vai iniciar o segundo semestre de 2020. Então, a galera que teria a previsão de entrar agora em julho, né, vai entrar, na realidade, lá para fevereiro, né, logo após o Carnaval. E aí, segue o semestre normalmente. A gente sabe que a entrada no IFRJ ela se dá por um processo seletivo, né? E nós temos informações de que os processos seletivos, não só para os cursos técnicos integrados ao ensino médio, como para os cursos concomitantes subsequentes, eles ocorrerão, né? Só que também ocorrerão com atraso, né? E a possibilidade é que seja tudo remoto. Mas eu não tenho aí informações mais detalhadas sobre isso. Eu só tenho a dizer a vocês que está previsto que esses concursos não parem, que eles aconteçam, né? Até porque é importante mantermos o fluxo de ingressantes no Instituto. Tá bom? Anderson, acho que a gente contemplou as perguntas. Perguntaram sobre a GIC aqui, eu acabei respondendo agora aqui no chat. Tá? Beleza. Obrigada, Renato. Eu queria, na verdade, então, falar só um pouquinho mais para a gente seguir para o encerramento desse momento, né? Queria dizer para vocês que a gente está migrando para essa estratégia e como dito no Conselho Superior, pelo reitor, vai ser criada ainda uma resolução para termos comitês de acompanhamento das APNPs. Essa resolução ela não foi publicada, né? Mas, independente disso, eu queria já anunciar para vocês aqui que nós estamos criando um e-mail que vai ser o canal para comunicar qualquer situação que vocês estejam vivendo nessa estratégia de ensino. Qualquer dificuldade ou qualquer situação inadequada que vocês possam ter vivido nessa estratégia das APNPs, a gente está criando um e-mail que é apnp.csg@ifrj.edu.br, né? Que vai ser um e-mail que vai ser o canal para concentrar essas informações. E que a gente aqui está fazendo um grande esforço, né, todos os professores, vocês também, para produzir a melhor versão dessa estratégia de ensino. Eu espero que vocês saiam desse momento mais tranquilos, né? Eu entendo que talvez ontem todos estavam muito ansiosos, ainda mais com essa limitação que infelizmente temos de sala, né, de até 100 pessoas, muita gente não pôde estar presente ontem na reunião, isso talvez tenha contribuído para aumentar um pouco a ansiedade, mas eu queria dizer para vocês que aqui no Campus São Gonçalo a gente sempre tenta tocar as coisas da melhor maneira possível, de forma gradativa, sem atropelos, né? A gente está se aproximando dessa estratégia, ao longo da semana a gente vai coletar os e-mails, é importante que vocês avancem com a questão da criação dos e-mails, a gente vai coletar esses e-mails lá com o formulário que vocês irão preencher, né? E em breve vamos criar as turmas, convidá-los para essas turmas, mas fiquem tranquilos que não vai ter
nessa semana postagem de material letivo, nem nada disso não. A gente está se aproximando ainda dessa estratégia. E queria aproveitar também para informar a todos vocês e responsáveis que podem estar acompanhando essa reunião, que nós realizaremos uma repescagem da reunião geral na semana que vem. Semana que vem, segunda-feira, é feriado, a gente ainda vai definir a data dessa nova reunião e também estamos estudando formas de romper esse limite de 100 pessoas aqui, né? De repente, fazer mesmo uma transmissão pelo YouTube, enfim, pensar numa situação dessa, né? Queria agradecer a presença de todos aqui, professores, estudantes, né, que se dispuseram a estar aqui nessa tarde para a gente conversar um pouco mais sobre as APNPs. Agradecer o apoio dos coordenadores, dos diretores presentes, e agora abro para que, se alguém quiser falar alguma coisa, né, e a gente caminha para encerrar a gravação. Posso falar rapidinho, Anderson? Claro, Gisele, as pessoas aqui estavam no chat pedindo para você falar. Gente, Saudade. eu preciso dizer que eu estou muito feliz em estar aqui com vocês. Mesmo dessa forma, eu acho que a gente já está dando o primeiro passo, mesmo com todos os percalços, todos os desafios. Dizer que acima de qualquer conteúdo a gente vai estar aqui para acolher vocês nesse momento difícil, que está sendo difícil para todo mundo, né? Um ano de adaptação em muitas coisas. E dizer da minha alegria de estar aqui com vocês, tá? E aproveitar para avisar também que a gente vai retomar o espanhol também. A gente está terminando de pensar como vai ser, e em breve eu volto a me comunicar com a galera que já está inscrita. E até para quem não se inscreveu, acho que vai dar tempo de começar, tá bom? Meu abraço aí para todo mundo. Gabriel, Guilherme, todo mundo aí que falou no chat. Não falei mais para não atrapalhar a dinâmica da reunião. Abraço. Perfecto, carinho. Hasta luego. Entonces. Mais alguém quer falar alguma coisa? Queria falar que eu estou com saudade de todos e que o coração bate forte aqui ouvir os rostinhos aí, de vez em quando que eu vejo nas reuniões, os amigos aí, professores, né? Eu acho que é um momento de mudança, de muita novidade para todo mundo, mas eu acho que com calma, né? Como o Anderson mesmo disse, a gente vai aos poucos, a gente vai aprendendo como que é essa modalidade de ensino e a gente vai aos poucos criando a melhor maneira, né? A versão de São Gonçalo, né? É uma versão que a gente sempre tem de acolher as pessoas e de fazer as coisas com calma, com coerência, né? E eu acho que é isso que a gente tem que buscar sempre, né? Então, sejamos todos aqui bem-vindos, né? E que a gente possa retomar as atividades de 2020.1 com toda a paciência, calma e tranquilidade que o momento pede. Tá bom, gente? Bom vê-los. Olha a pressão aqui no chat. Hugo, vai ter que falar, Hugo. Fala aí, pessoal, tudo bem? Saudade de todos vocês. Espero que todos vocês, de fato, estejam bem, seus amigos, familiares. E a gente vai tentar aqui fazer o melhor possível para vocês, que a gente consiga caminhar bem e vai dar tudo certo no final. Um abraço a todos, fiquem bem. É isso aí. O Hugo é o cara mais carioca que tem, né? Já viu o chiado que ele fala? Parabéns. E pior que eu não sou nem do Rio, né, cara? Gente, eu vou interromper a gravação, hein? Valeu, gente. Valeu, gente.